conosco, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar no coração da igreja a palavra do Senhor. Nós estivemos na tarde da bênção ministrando e eu gostaria de compartilhar com vocês nas nossas redes sociais, na plataforma, para que vocês tivessem esse conteúdo que possa estar edificando, exortando e animando a vida e o progresso de vocês na presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus, no capítulo 8, nós estamos estudando no livro de Mateus os milagres de Jesus, para desenvolvermos em nós uma vida de fé, um andar de fé no Senhor. E no verso 23 até o verso 27 diz assim, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, a palavra de Deus nos relata aqui, queridos, o momento em que Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam atravessando o mar e sobreveio-lhes uma grande tempestade. A primeira coisa que nós notamos aqui é que estes homens que estavam no barco com o Senhor Jesus, eles não eram leigos, eles eram homens do mar, eles eram pescadores, eles eram homens que estavam realmente acostumados à agitação do mar. À noite, passar as noites no mar em pescaria. Ventos, tempestades não eram novidade para pessoas que trabalham no mar, que sabiam nadar, que sabiam lidar, reconhecer, todo o ambiente, todo o clima existente ali para a pescaria, para um bom resultado do trabalho deles. Mas aqui nós vemos algo excepcional. Nós vemos que eles tentam lutar com aquele vento, aquela tempestade que sobreveio, mas eles não conseguem, se dão conta que a coisa estava ficando muito ruim, que eles iam perecer. E qual era a condição de Jesus aqui? Jesus estava dormindo na polpa do barco, é o que diz o livro de Marcos também. Jesus estava dormindo e então os discípulos vão e o despertam, Senhor, nós vamos perecer, faça alguma coisa. Era mais ou menos esse tipo de situação que eles estavam pedindo um socorro. E aí, queridos, nós compreendemos algumas coisas e podemos tirar algumas lições que são muito preciosas para a nossa vida e a nossa jornada cristã. Quem, em primeiro lugar, mandou que eles atravessassem o mar foi o próprio Senhor Jesus, com um propósito, com um fim determinado para chegar a um determinado lugar. Então, para a nossa vida também não é diferente. O Senhor tem determinado para nós um fim, tem determinado para nós um propósito, uma jornada, uma carreira a correr. E a carreira do crente, ela é feita no meio de muitas aflições e de muitas tempestades. Eu não quero que você seja ignorante em relação às lutas que nós temos que travar conosco mesmo, com a nossa carne, com a nossa saúde, com a nossa disposição. São lutas que no meio da nossa jornada, da nossa caminhada, pode nos levar a perecer espiritualmente se nós não nos posicionarmos corretamente no Senhor. Então, a vida cristã, ela é uma vida de desafios, ela é uma vida de renúncias, sim. Eu sei que essa palavra renúncia, ela não é muito pregada nos altares das igrejas nos dias de hoje, por conta da infiltração do humanismo nas pregações de muitos pastores, de muitos pregadores. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não renunciar a si mesmo não pode vir após Jesus. O renunciar a si mesmo faz com que nós entremos também numa luta, pois a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, amém? Mas contra toda uma hoste espiritual da maldade que está aí, operando e trazendo tantas influências ruins e maléficas. Mas também nós temos ainda uma luta interior, além das lutas exteriores, nós temos lutas interiores, nós temos lutas com a nossa família, nós temos lutas nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, travamos batalhas
Quantas vezes nós nos sentimos desanimados para ir à casa de Deus e dar culto? Quantas vezes nós não nos sentimos desanimados para cumprir o nosso chamado e ministério? O que nos faz seguir em frente? A fé. A fé nos faz seguir em frente. A fé nos diz que estas situações, estas tempestades circunstanciais que vão acontecendo no meio do caminho, elas não podem nos deter, ela não pode nos parar. Veja bem, lá em Êxodo, no capítulo 14, nós encontramos uma situação muito parecida com essa, que era a do povo de Israel, que estava diante do Mar Vermelho e atrás deles estavam os egípcios, que vinham atrás para capturá-los novamente. O povo de Israel entrou em desespero frente a essa luta, a essa tempestade momentânea. E houve uma situação ruim para eles, porque eles se esqueceram da promessa de Deus. Qual era, queridos, a promessa? O Senhor disse que os tiraria com braço forte do Egito e os levaria à terra de Canaã. Uma promessa feita a quem? A Abraão. E agora, essa promessa, ela estava pronta para se cumprir por meio da libertação do povo de Israel do Egito, através da 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, quando o faraó, então, os manda ir embora, os dispensa e sai todo o povo rumo à terra prometida. Porém, a jornada, eles tomam outro caminho e nesse caminho eles se deparam com o mar. Não tinha como atravessar o mar a pé. Atrás tinham os inimigos. Bate o quê? Desespero, desesperança, incredulidade. Para pensar, não é diferente dos momentos difíceis que nós vivemos em muitas áreas da nossa vida. E então o povo de Israel começa a reclamar: você nos tira do Egito para morrer aqui, Era melhor termos ficado lá do que fazer essa travessia doida. Mas Deus fala com Moisés. Moisés fica preocupado com aquela situação. E olha só, o Senhor fala para ele: olha, manda o povo marchar. Então, queridos, eu tiro uma lição muito preciosa com isso. A primeira coisa, nós temos que marchar. Frente à luta, frente à tempestade, nós não podemos nos permitir ficarmos paralisados. Coloca isso no seu coração. Não permita que a luta te paralise. Não permita. Enfrente a luta, ganhe força e ânimo no meio da luta. Não permita que a luta enche o seu coração de incredulidade, de pensamentos maus, de murmurações. Vigia sobre essa questão. Então, o que o Senhor diz para o povo? Manda eles marcharem, Moisés. E aí o Senhor se volta para Moisés e fala: Moisés, o que é que você tem na sua mão? O cajado. Então vai, toca esse cajado nas águas e as águas vão se abrir e haverá um muro do lado esquerdo, outro do lado direito e o povo vai passar de pé enxuto. O que Deus estava falando para Moisés, que fica para mim, fica para os líderes, pastores, líderes de grupos e tudo mais. Que Deus nos deu poder e autoridade para desfazer as obras do diabo, para desfazer as lutas e as tribulações, para dar um caminho, uma saída, um lugar de refrigério para as nossas vidas. E que nós temos que aprender a usar a autoridade que Deus nos concede. Deus entregou na mão do pastor um cajado, na mão do líder de jovens um cajado, na mão do líder de mulheres um cajado, na mão do líder de homens um cajado, na mão do ministério de louvor, na mão do líder ministério, um cajado na sua mão de autoridade, na mão do diretor de diácono, um cajado de autoridade, na mão do líder do ministério infantil, um cajado de autoridade, da intercessão e todos os ministérios, sejam células, sejam missões, o que for. Quando somos enviados, Deus também nos delega o quê? Uma autoridade. E o Senhor fala: nessa autoridade vocês estarão o quê? Resolvendo os problemas, os pepinos que vão acontecendo no ministério, no reino. Mas nós não podemos ser o quê? Covardes. Nós não podemos ser o quê? Incrédulos. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser medrosos. Temos que fazer uso dessa autoridade que nos foi dada. E muitas vezes, queridos, bate o desânimo. Você ouve ali, os murmuradores reclamando, falando mal, e isso, e aquilo outro. E o Senhor fala para você: líder,
O que é que você tem na mão? Eu te dei poder e autoridade. Então vai, faça. Quebra a cadeia da incredulidade, quebra a cadeia do medo, quebra a cadeia do não posso, quebra a cadeia do não quero. Vai em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Moisés faz isso, o que acontece? As águas se abrem. E o que acontece? O povo, aleluia, passa a pé, aleluia, com os pés enxutos, gente. É uma coisa, uma cena extraordinária, maravilhosa, um milagre. E quando o povo de Israel chega do outro lado, na outra margem, e chegam lá e atravessam todos, até a última pessoa. Então, o povo de Israel, o povo do Egito, vai atrás. Mas o Senhor tinha posto uma barreira. O anjo do Senhor tinha se posto atrás, entre Israel e entre os egípcios. E o que é isso? Deus também tem nos dado uma guarda, uma proteção, nos tem dado o Espírito Santo. Queridos, a luta vem sim, a tempestade vem sim, mas a luta vem e passa, a tempestade vem e passa, e o Senhor permanece conosco e nós permanecemos no chamado e no propósito, no destino que nos foi confiado em Cristo Jesus. E então, quando os egípcios entram naquela passagem entre as águas se juntam e todos eles são mortos. Cumpriu-se o quê? O propósito divino do Senhor. E Israel seguiu em frente, porque Israel não ia morrer no mar. Israel tinha um destino, Canaã, a terra prometida. Eu e você temos um destino, a terra prometida, novos céus e nova terra. Nós temos a nossa vida eterna e ninguém pode roubar isso de nós. E quando o Senhor fala com os discípulos, homens de pequena fé, olha só, o Senhor chamando esses discípulos que já haviam presenciado milagres maravilhosos, que já haviam visto endemoniados serem libertos, doentes sendo curados, agora diante do movimento da natureza, um movimento contrário que traria morte a eles, o medo bate, o pânico bate e eles ficam desesperados. Às vezes haverá situações na nossa vida difíceis, haverá situações estranhas na nossa vida, novas, que nós nunca vivenciamos, mas não é para nós termos medo, é para nós termos fé, a fé de Deus, a autoridade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Uma outra situação muito parecida que ocorreu, sabe onde foi? Foi com Josué, e novamente o povo de Israel. Lá em Josué capítulo 3, eles têm que atravessar, e era a época das cheias no Rio Jordão, e as águas haviam se espalhado pela ribanceira toda. E eles têm que continuar a jornada, já haviam 3 dias acampados e o Senhor fala, é hora de se levantar e prosseguir a viagem. O que acontece, queridos? O Senhor fala para Josué, Josué, eu vou engrandecer o teu nome a partir de agora. Olha que coisa linda. Eu quero que você, jovem, que você, líder, que você, homem, mulher, pastor, obreiro, missionário, né? Possa olhar dessa forma. Deus nos tem dado um chamado, deixa Deus te usar. Deixa as coisas do Senhor acontecer, né? Não impeça que os milagres de Deus aconteçam pela incredulidade. Não impeça que o teu ministério cresça pela incredulidade, pelo medo, por querer ficar paralisado em um lugar, né? Paralisado numa situação. Aqui, se eles fossem esperar as águas baixarem, não ficar muito tempo parado, mas tem uma hora que a gente tem que ordenar que os milagres aconteçam para que a gente marche poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor fala para eles, olha, os sacerdotes vão à frente com a arca do concerto, vocês vão dar bastante distância para que não percam a visão da arca, e quando os sacerdotes colocarem os pés, se os pés entrarem no Rio Jordão, ali na borda do Rio Jordão, e os pés dos sacerdotes fossem molhados, o que aconteceria? O rio ia se abrir, o Senhor ia fazer o quê? Um murão, olha para eles passarem, milagre parecido com o milagre do Mar Vermelho, e foi isso exatamente que aconteceu, e ali passou todo o povo, e foi algo tremendo, foi algo magnífico, foi algo maravilhoso. Por quê? Porque Deus, Ele está nos guiando no caminho, porque Deus está conosco em toda a jornada da nossa vida, igreja, ministério e família, e Deus tem propósitos tremendos. Aqui nessa passagem de Mateus capítulo 8, onde os discípulos se veem no meio de uma tempestade e onde eles já haviam vivenciado outras tempestades e vencidos no meio da jornada da vida profissional deles, mas agora estavam no ministério, sendo preparados para o ministério, bate-lhes o medo vem aos seus corações. Não é diferente de nós, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chama para termos fé.
E às vezes nós temos pouca fé. É exatamente o que o Senhor fala aqui para os discípulos. Ou não temais, homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque nós temos uma medida de fé, sim, mas muitas vezes a nossa medida de fé não é o suficiente para vencer algumas tribulações e algumas tempestades. E é necessário fazer o quê? O exercício da fé. O exercício da fé, ele é feito por meio da confissão da palavra, por meio da oração e por meio das provações. Você sabia disso? Não é só a oração, não é só a confissão da palavra, mas é a vivência das lutas e das tribulações. Cada luta que você e eu vencemos, sabe o que significa? Mais fé na nossa vida, mais força para prosseguir, mais desafios a serem recebidos e serem vencidos, porque a vitória de uma luta nos capacita para enfrentarmos a próxima luta e muitas vezes em graus diferentes. Então é muito importante que eu e você tenhamos isso no nosso coração. Quando o Senhor diz aqui, por que temeis, homens de pequena fé? Eu quero dizer para você, não tenha medo de nada. Coloque Deus na frente em todas as coisas. Em todas as coisas. Israel não sabia que ia passar com o pé enxuto no Mar Vermelho. Não sabia. Não sabia que o Senhor tinha um propósito maior de exterminar com seus inimigos para que eles seguissem a vida em paz, sem que o passado os atormentasse, sem que o passado os perseguisse. E assim Deus, operando na nossa vida. Deus não quer que o teu passado te persiga e mantenha você amarrado, debaixo de medo. Aquilo não deu certo, eu trabalhei dessa forma, não deu certo. Deus não quer que o teu passado te persiga. Deus não quer que os teus inimigos estejam aí no teu calcanhar, destruindo, colocando medo, colocando incredulidade, mas Deus quer que você siga em frente, olhando para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está, sabe em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nunca se esqueça, Jesus te ama. E o Senhor disse para mim e para você, não temas, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então anima o teu coração novamente, levanta o teu ânimo, olha para o céu, olha para o Senhor, olha para Jesus Cristo, olha para a cruz do Calvário, olha para o sangue do Cordeiro derramado que nos dá total vitória e esperança para a vida eterna, e se ponha nas mãos do Senhor como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Deixa Deus usar a sua vida, vá orar, vá buscar a face do Senhor, vai ganhar almas, vai trabalhar, crie situações no teu ministério, crie coisas dinâmicas, peça ao Espírito Santo, espírito de criatividade, de poder, de autoridade, de unção e de amor, para que tudo que venhamos a fazer, façamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque, queridos, a nossa vida aqui na terra é de passagem, nós estamos rumo à nossa Canaã celestial, e aqui é algo tremendo, porque o Senhor fala assim para eles, a respeito deles irem para o outro lado. Quando o Senhor manda entrar no barco, queridos, Deus tinha um propósito de chegar a um outro lugar, e eles estavam indo rumo a Gadara para libertar aquele endemoniado gadareno. Quando nós estamos prestes a fazer uma grande obra, quando está para acontecer algo sobrenatural, a tempestade vem, tá? A luta vem, mas não tenha medo. Ser firme, ser forte, ser corajoso. Eles estavam indo para uma libertação sobrenatural. Os discípulos não sabiam disso. Há coisas que Deus não permite que saibamos, só no meio da jornada que a gente vai descobrir. Mas o que acontece? O propósito do Senhor não cai por terra. O propósito do Senhor acontece. Então hoje eu quero te convidar a abrir o seu coração em nome do Senhor, a enfrentar essas tempestades em fé, a não duvidar e a falar para o Espírito Santo: ajuda-me a crescer na fé e ajuda-me a ser um homem forte, valente, uma mulher de Deus forte e valente, Senhor, olhando sobrenatural, andando pela fé e não pela vista. Vamos orar? Pai querido, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu glorifico e exalto o teu nome, porque a tua palavra nos revela, Senhor, situações na nossa vida de tempestades, de lutas, onde nós precisamos enfrentar e passá-las para cumprir o propósito maior de te servir e de te adorar. Pai, eu peço que, se os meus irmãos estiverem no meio de lutas,
tempestades interiores e exteriores, o teu Espírito Santo possa estar tratando a cada coração, renovando a força, renovando o ânimo, trazendo à memória, Senhor, aquilo que dá esperança, que é a tua santa palavra, porque o Senhor que prometeu é poderoso para cumprir, e o Senhor tem promessas para a sua igreja e o seu povo. O nosso destino é rumo aos céus, nós não morreremos aqui, viveremos para a glória do teu nome, ó Senhor, e faremos a tua obra com poder e autoridade. Então eu oro agora para que toda tempestade se acalme em nome do Senhor, para que todo vento contrário cesse em nome do Senhor, para que as tribulações que os meus irmãos estão vivendo neste momento, Senhor, sejam paralisadas em nome de Jesus, e o propósito maravilhoso de Deus para as suas vidas possa estar se cumprindo de forma tremenda, de forma gloriosa. Eu peço, Pai, que o Senhor toque na saúde dos meus irmãos. Dê saúde, Senhor. Jesus Cristo nos dá saúde. Eu creio de todo o meu coração que toda doença e enfermidade, Senhor, desaparece pelo poder da fé no nome do Senhor Jesus. Então, se houver uma vida agora com dor, se houver uma vida agora que está, ó Senhor, com um diagnóstico horrível, horroroso, de doenças e enfermidades, ó Senhor amado, que não tem cura, que para os médicos não tem cura, eu creio, toda cura vem de Deus. Ó Senhor, toda provisão e socorro vem de Ti, Senhor. O Senhor ressuscita mortos, o Senhor faz órgãos novos, o Senhor dá um fígado novo, dá um baço novo, dá um pâncreas novo, dá um rim novo, dá pulmões novos, ó Senhor, na vida dos Teus filhos. Eu creio no milagre, eu creio nesse poder de Deus. Então visita cada vida agora que está com um diagnóstico horrível, horroroso, de doença, de enfermidade, Senhor, e traz agora a Tua cura, o Teu milagre. Seja desfeito todo o câncer maligno em nome do Senhor. Células sejam regeneradas para a glória do Teu santo nome, órgãos sejam, Senhor, reconstruídos para a glória do Teu nome, fígados que estão se desfazendo pelo câncer sejam curados, pâncreas que estão se desfazendo pelo câncer sejam curados em nome do Senhor Jesus. Opera no estômago, na vesícula, opera, Senhor, no intestino, opera nos pulmões de forma sobrenatural, toda metástase desapareça. Espírito Santo vai socorrendo vidas agora, vai colocando a Tua mão de poder, Senhor, em nome de Jesus, porque nós declaramos e eu determino sobre estas vidas que estão ouvindo esta oração e recebendo neste momento, Senhor, pela fé, esta oração sejam curadas, sejam libertas, em nome do Senhor Jesus. Também oro para que toda perturbação maligna ou toda seta inflamada do diabo, de espíritos malignos na mente, para a morte, para suicídio, para depressão, para pânico, para ansiedade e medo, sejam agora repreendidos e saiam, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, e todos aqueles que ouvirem esse vídeo sejam ricamente abençoados, ó Senhor, cobertos com a Tua graça, com o Teu favor. Tenham bom ânimo, tenham força, ó Senhor, tenham a graça maravilhosa do Senhor conduzindo. Toma cada um pela mão, aquele que está deitado, desanimado, se levante na força do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo nos dá força, Jesus Cristo nos dá saúde, Jesus Cristo nos levanta em ânimo, corpo, alma e espírito. E eu declaro sobre estas vidas a bênção do meu Deus, que enriquece e não acrescenta dores, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Eu te amo. Fica com Deus, um dia muito abençoado, riquíssimo, com a graça do Senhor e com milagres, em nome de Jesus.